A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Instruções dos Espíritos, leis de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, não tem senão sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a humanidade, ama como amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, essa palavra fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. E assim seja, basta a palavra. Que assim seja, graças a Deus, e envolvidos nesse Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos então, Senhor, contigo caminhar, com o nosso coração a desenvolver esse amor que tanto quer que nós aprendamos. Que nesta noite, Senhor, cada um de nós possamos abrir este coração para doar o amor que temos, a paz que temos, que conhecemos, a harmonia, a alegria, fortalecendo sempre a nossa fé e esperança no Teu Evangelho, para que também no mundo todo haja paz e amor a todos os corações. Nesta noite, Senhor, queremos Te agradecer por tudo que recebemos nesse dia, pela oportunidade desse trabalho humilde, onde os nossos corações se reúnem, Pai, para falar de Ti, para sentir a Tua doce presença e principalmente nos envolver nesse amor, nessa harmonia, para sentirmos fortes para a nossa caminhada divina. Que um dia o Senhor sabe que todos nós chegaremos à nossa redenção, mas começamos hoje a pequenos passos para esta caminhada e agradecemos a oportunidade. Que assim seja, Jesus. Muito obrigado por este dia, obrigado por este momento. E lhe peço que envolva todos no teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Passo a palavra ao Júlio. Que assim seja, Eliane. Que Jesus nos abençoe a todos. Uma boa noite aos meus irmãos, às minhas irmãs, à minha mãe. Que possamos nessa noite nos unir em pensamento, vibrando o melhor que cada um puder, dando o melhor de si, em prol de cada criatura vivente na terra. Que recebam uma gota do amor gerado nesse instante. Porque enquanto o mundo estorcega em caos, em revolta, em angústia, cada gota de amor tem valor inestimável. Amado Mestre Jesus, cá estamos nós uma vez mais, de braços abertos esperando a tua figura augusta aproximar-se de nós. No íntimo dos nossos corações, esperamos pelo teu milagre. Que tu pegue as nossas mãos, que pare à nossa frente e nos ensine como fazer o melhor de cada um. Como transformar as nossas palavras em sentimentos,
as nossas lições em aprendizado e fazer com que tudo isso se mova em prol de toda a humanidade. Por enquanto, damos um pouquinho do nosso coração a cada necessitado, a cada perdido, a cada injuriado, a cada injustiçado, a cada adoecido, a cada sofredor em qualquer condição, na rua ou abrigado. Que recebam eles os nossos sentimentos mais nobres de fraternidade, de amor, de justiça e de esperança. Que saibam, compreendam que o mundo de dor é este, que daqui a pouco tudo vai mudar. Que não percam a esperança jamais. Que apostem todo o seu ser, todo o seu vigor, toda a sua vontade num futuro renovador, porque este futuro já vem, porque é promessa tua, mestre. E nós esperamos ansiosos o momento em que os homens de todo o mundo se olharão como irmãos, em que a palavra será usada uma vez mais para educar, para catequizar, para auxiliar, para transformar, em que homens se reunirão para falar de amor, para falar de transformação da própria sociedade, para falar no teu nome. Este momento vem perto. Nós já sentimos essa aura que vem manifestando nas nossas presenças, na transformação íntima de cada um, na alegria de quando levanta pela manhã, no sorriso de quando passa por aquele percalço que ontem nos faria perder a cabeça e hoje pensamos em ti e agradecemos porque somos capazes de superá-lo sem grande esforço. Quando abrimos a mão, a nossa carteira e damos do que é nosso para ajudar aquele que tem menos. Quando os nossos sonhos não são mais nossos, eles abrangem a coletividade. Eles sonham em ajudar o máximo de irmãos possíveis. Essas são as verdadeiras marcas do novo mundo que se aproxima velozmente e que vai transformar para todo sempre a vida de cada um de nós. Obrigado, porque tu nos manteve durante 2000 anos firmes nesse propósito. Arrebanhou tantos, arregimentou milhares e fez um exército de amor que se desdobra a trabalhar no mundo, insuflando aqui e ali a boa nova, mudando os pensamentos doentios por claridade renovadora. Obrigado, Jesus. Obrigado porque só tu és capaz de dar a todos nós, a cada um, a alegria de saber que o amanhã vai ser lindo, que viveremos em um mundo de justiça, que as dores se acabarão, que os nossos filhos, os nossos netos terão um destino diferente daqueles que vieram antes de nós, que o amor, enfim, vai vencer. E para os irmãos que aqui estão nos escutando, não duvidem, não duvidem. Nós já tivemos provas disso. E todos aqui também terão, mais cedo ou mais tarde. Obrigado pela oportunidade de estar contigo, Jesus. Obrigado por tu te rebaixar e chegar tão pertinho de nós, insuflando a coragem, o bom ânimo, a fé e o amor por todos que aqui estão. Obrigado, porque hoje nós nos encontramos como
teus cravaneiros, teus trabalhadores, ainda que muito diminutos, mas no caminho certo. Que a tua presença não nos falte nunca, que a tua palavra sempre sussurre aos nossos ouvidos, que o teu abraço sempre nos envolva com carinho, amor e doçura. Muito obrigado e que assim seja. Paz e bem a todos, irmãos. O Júlio falou, o Júlio lembrou sobre nós. Estamos nesta condição. Neste momento, somos encarnados. Queria orar, queria rezar por todos aqueles nossos irmãos, por todas aquelas pessoas que direto ou indiretamente conhecemos, que já fizeram a sua passagem. A prece espírita para alguém que desencarnou, pedindo a Deus por luz e assistência para esse espírito que partiu, buscando o auxílio dos bons espíritos para sua transição e evolução lá no mundo espiritual, pedindo perdão pelas suas faltas cometidas. Vamos rezar, vamos fazer uma oração que também expressa a saudade e o desejo de um reencontro em um futuro. Senhor, Deus de infinita bondade e justiça, que a vossa misericórdia se derrame sobre todos os irmãos que já deixaram esse mundo terreno. Que a tua luz seja o farol para ele nesta nova jornada. Bons espíritos, recebam, ajuda-os a despojar-se do que é matéria. Concedei-lhe a luz, consciência e paz, para que ele possa compreender a nova realidade e o caminho que tem pela frente. Que os bons espíritos o envolvam, o cerquem e o amparem, inspirando o arrependimento e o desejo de reparar as faltas do seu passado, para que encontre o progresso e a felicidade eterna. Concedei-lhe a força para romper as cadeias da carne e a serenidade para aceitar a vossa justiça e o não despertar de todas as mágoas, de todas as injúrias, de todas as faltas cometidas durante a sua vida terrena. Permitir que a força do nosso pensamento, dessa nossa oração, da nossa prece, que é muito sincera, possa alcançá-los, trazendo consolo e esperança. Que ela submeta sempre à tua vontade, Deus Pai, sem esquecer, sem desesperar, sempre pela vossa misericórdia. A tua intercessão, Mãe Santíssima, junto a Deus Pai, junto a nossos irmãos do plano espiritual, para que possam acolher, conduzir e levar a todos esses irmãos que partiram pelo caminho do bem. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor esteja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a Mãe de Jesus, rogai sempre por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte, e que assim seja. Tenhamos uma boa noite, saúde e paz a todos.